É bom ganhar, é bom dar também, né? Natal é uma festa de família, de confraternização, de alegria, de troca de presentes. Mas é também uma data de reflexão, né, Isabela? De melancolia para muita gente. Por que será que as pessoas reagem de maneira tão diferente ao Natal? Quem vai responder para a gente é o psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Boa tarde. Boa tarde. O Natal sempre mexe com as pessoas, né? Sempre muda o humor da maioria das pessoas, né? Podemos dizer que o Natal não é uma época normal e nem deve ser. E as tendências, então, quando não é de normalidade, é de um dos extremos ou de uma das pontas, né? Então, claro, a euforia, a alegria em excesso, que a gente sempre toma cuidado com relação à questão da bebida e com relação à questão dos veículos, da correria, né? Então, isso daí é um ponto que a gente tem que estar sempre atento. E o outro lado, que é da melancolia, pessoas que às vezes têm situações, condições tranquilas, mas que se preocupa com quem não tem. Aquela pessoa que quando vê algum menino de rua, algum mendigo, se toca tanto com aquilo que incorpora aquilo que ela imagina que seja o sofrimento do outro. Talvez seja um erro nosso imaginar o quanto que o outro está sofrendo, porque cada um tem a sua capacidade de lidar com aquela sua realidade. Então, sem dúvida que é uma época diferente e não é uma época só de comércio, de vendas, não. Tem um simbólico aí, Isabela, que é fundamental. Nós precisamos de trabalhar essas épocas que são de fim de ano, de Natal, de Réveillon, do nosso próprio aniversário, com momentos de reflexão, não de tristeza, tá certo? Mas sim como épocas onde a gente revê pontos e se propõe a mudança, a ter uma nova atitude diante da vida. Mas o senhor está dizendo para a gente é que realmente tem gente que fica triste e tem gente que fica muito alegre. Eu queria saber se isso é compreensível, não é? Essa quantidade de sentimentos nessa época. Extremos, né? Uma coisa que é sempre comum acontecer são pessoas, famílias que perderam familiares, entes queridos nessa época do Natal. Então, quando chega o Natal, lembra com mais intensidade, com mais presença daquela pessoa. A recomendação que a gente faz é de que a pessoa, ao lembrar desse ente querido, ao invés de canalizar para a tristeza, canalize uma boa energia para, inclusive, mostrar para essa pessoa, né, que já partiu, a sua alegria de ter tido a companhia dela. Muitas vezes a gente tem a tendência a reclamar, a sentir a falta de uma maneira que não é adequada. Nós precisamos, então, de, em função da falta, construir a comemoração do que a gente tem. Então é importante que a gente tenha, Isabela, uma capacidade de intervenção e não deixar o nosso humor ir para onde ele quer, né? Nós não podemos ser meros funcionários das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós temos que ter algum grau de intervenção. E o Natal é uma época ótima para isso, onde a gente pode se propor a fazer coisas que a gente ainda não conseguiu, onde a gente pode propor, então, mudanças que a gente, apesar de ter querido no ano anterior, ainda não conseguiu. Um sentimento comum nessa época também é a nostalgia, né? Relembrar a infância, os momentos de Natal da infância. Como lidar com isso também? Elisângela, nós temos uma questão que é mais complexa, porque a saudade que a gente tem não é a saudade do que a gente viveu, mas do que a gente lembra de ter vivido. E a nossa química, enquanto a gente está vivendo a situação, é uma, e anos depois é outra. Por exemplo, a saudade que a gente tem de uma praia é muito mais a saudade dos sentimentos que a gente tinha na infância quando ia para uma praia do que propriamente de uma praia. Tanto é que a praia atual, para quem é adulto, nunca é tão boa quanto a praia da infância, porque envolve aí um imaginário, uma lembrança que é um pouco, vamos dizer, fantasiosa. O senhor acha que essa época é mais alegre para quem tem crianças em casa, a gente, né, dá presente? Quem não tem deveria se envolver com crianças, ajudar, se envolver e não ficar triste. Ela vem o Natal. O que o senhor acha? O que o senhor diria para as pessoas em casa? Ai, meu Deus. Isabela, nós temos que, a gente sempre lembra os amigos da Globo que a gente tem que forçar um pouco da barra, né? Não podemos ficar só, eu não estou bem e eu não estou bem, né? Então, as crianças, a presença de outras pessoas, mesmo quem não tem família, quem não tem, vamos dizer assim, um Natal preparado para essa noite, que vá para a rua, que vá à Praça da Liberdade, tem vários outros locais em cada bairro onde você possa interagir. Fundamental as companhias, mesmo que não sejam companhias íntimas, para que a gente não se sinta tão abandonado, tão solitário. Somos solitários, sem dúvida nenhuma, mas a presença de outras pessoas ameniza isso bem. E esse momento de sentimentos tão opostos, né? Euforia por um lado, tristeza, reflexão, melhor dizendo, por outro. É possível tirar ensinamentos bacanas desse momento? A mudança de atitude, volto a insistir, é um ponto fundamental na nossa vida. Nós todos somos limitados, cada um de nós tem as suas inadequações, suas tendências desviantes, vamos dizer assim. Mas apesar de ser difícil a mudança, apesar de não ser uma coisa simples, nem uma coisa tão fácil, mas nós temos que ter esse projeto, tá certo, Isabela? Porque o esforço, volto a insistir, a gente falou isso muitas vezes esse ano com os telespectadores, o esforço é a alma do negócio. E quando a gente não está dando conta de esforçar 10, que se esforce 9, se não está dando de esforçar 9, esforçar 8, mas esforçar. Mesmo quando a gente está derrubado, algum esforço a gente precisa fazer. É o máximo de cada um, né?
Isso, que é possível, mais os 2 centímetros, ou os 10% que a gente fala, né? Um pouquinho a mais, fazer a nossa parte, esforçar e contar com a ajuda sempre presente do plano espiritual, que está presente não só no Natal, mas todo ano, graças a Deus. Isso foi uma dica boa que o senhor deu pra gente o ano inteiro aqui, né? É isso aqui mesmo, né? Vamos mais um pouquinho, a gente pode, vamos lá. O que a gente dá conta e mais um pouquinho. Esse esforço é fundamental e é isso que a gente mais comemora na vida. E eu queria desejar para o senhor um Feliz Natal hoje com a sua família. Para todos. Feliz 2010.